Boa noite. Boa noite, tudo bem? Nossa, não precisa nem de microfone. Não precisa? Nossa, O Diego está falando para mim pegar uma aqui. Posso pegar, Diego? Não, tá bom, abaixa com esse licença. microfone dele aí. Boa noite para você aí que está nos assistindo. Que Deus seja louvado pela sua presença. E aí, Dani? Estamos juntos e misturados, igual falando. Tranquilo, juntíssimo. Então, tá bom. Então, vamos começar com a primeira pergunta, que é simples, é fácil. Qual foi a melhor parte da sua semana? Pergunta letra 1, número 1, gente. A melhor parte da minha semana, eu vou contar aqui, ó. Você sabe que eu estava pedindo um emprego aí para minha esposa ela se formou em enfermagem. E com essa pandemia está difícil arrumar emprego, parece uma coisa estranha, né, na área de enfermagem, que precisa bastante agora, né, e está difícil. Mas ela conseguiu, sabe, Dani? Ela conseguiu um em uma região chamada Contenda. De Contenda minha vida está cheia já, sabe? Mas ela conseguiu um em Contenda. E nós temos só que agradecer a Deus. Só que, analisa comigo aí, Diego. Um pouco longe daqui, né? É um pouco longe, né? E ela trabalha um dia sim, um dia não, e é R$40 de combustível só para ir voltar. Então é muito. Então eu estava não reclamando com Deus, não reclamando, né? Mas, Senhor, poderia arrumar um emprego de enfermagem para minha esposa aqui, na nossa cidade, aqui na civilização, né? Aí sabe o que aconteceu? Se o pessoal de Contenda está assistindo. Isso aí, eu te contendo. E aí sabe o que aconteceu? Hoje ela foi chamada para uma entrevista que só tinha uma vaga de enfermeira, fez a prova, passou e vai começar em nome de Jesus. Amém. Então, isso foi a melhor parte da minha semana. Oração respondida, Diego. Amém? Amém. Pergunta letra 2. Número 2. Vamos lá. Como você era na sua infância? Então, desse jeito, tá? Veja só, presta bem atenção. Claro que não com os mesmos estilos de vida, mas eu era desse jeito. O professor Diego, aí, a gente sempre tem uma amizade, trabalhamos junto, né? Não tem problema, temos saúde que importa, tá? E aí a gente trabalha junto, a gente brinca. Mas na minha infância, eu era assim, hiperativo, né? Hoje eles chamam de THD, tem tudo aquela sigla. Eu acho que eu tinha tudo isso e a gente não sabia, sabe? E a gente era animado, só que não tinha as mesmas filosofias de vida, e animado até demais da conta. Tá? Eu era assim na minha infância. Quem me conheceu na minha infância sabe dizer que eu agradeço a Deus porque Deus está me mudando, né? Não tão como deveria estar mudado, mas graças a Deus pelo que Ele já mudou. Amém? Amém. Qual é a coisa mais louca que você já fez? Vou te contar. Não, eu sou o Power Ranger. Eu vou te contar. Eu estava lá, eu namorava a minha esposa e tinha um Chevette preto, velho, sem cinto de segurança, Misericórdia. sem triângulo, Diego, na rotatória ali do Alto Boqueirão. Eu estava indo com a minha esposa, namorando ela, com o Chevetão na minha, e de repente um carro que eu lembro até hoje o nome dele, Toyota, na minha frente, pá, na traseira do Toyota, uma criancinha no banco de trás. Eles estavam vindo do zoológico. E daí saiu um senhor, bigodão branco. E saiu aquele senhor, deu uma olhada assim, eu já fui me desculpando. E quando bateu o carro, estava sem cinto, a minha esposa bateu a cabeça no painel assim. Eu não aconteceu nada comigo, azar é dela, tá? E bateu a cabeça no painel. E eu saí assim para conversar com o senhor e conversando. E o senhor disse assim: seu carro está meio surrado, né? Coloque o triângulo ali para sinalizar o lugar, né? Aí eu falei: não tem triângulo. Na hora, esse senhor só pegou o celular. Ele colocou o telefone aqui na orelha, não deu 5 minutos, saiu polícia do bueiro, de tudo quanto é lado, parece que estava caindo de paraquedas, tudo os Power Rangers assim. Aí eu falei assim: nossa, mas eu falei com minha esposa, né, minha namorada, mas por que tanta polícia assim, né? Aí eu fui descobrir, o policial chegou para mim e falou assim: rapaz, você tem tanta gente para você vai bater no coronel da BPTran? Gente, não bate em qualquer um, você não é igual eu, tá? Eu escolho para bater no coronel da BPTran. Aí, Dani, ele teve muita misericórdia, tá? Muito louco que eu fiz. Ele falou assim: rapaz, eu quero você amanhã, 8 horas, no meu gabinete. Além Detran. 8 horas. E daí fomos nós, acertamos, ele não me multou, não me prendeu, Dani, deu tudo certo. E ele disse assim para mim: nunca mais quero ter problema com você no trânsito. E ó, regularize o seu veículo para andar. Foi uma coisa muito louca, eu não esqueço até hoje. Amém, que deu certo, né? Amém, Porque deu misericórdia. Amém, que deu certo. Qual foi o momento mais feliz da sua vida? Quando meu filho nasceu. Você não entende, né? Você não entende. Quando um filho nasce, você não sabe. Hoje meu filho tem 16 anos. Quer dizer, vai fazer, né? Em setembro agora, 16 anos. Ele já está no 2º ano do ensino médio. Mas, Dani, quando meu filho nasceu, foi muito feliz para mim. Foi o momento que eu deixei de ser eu, né? E passei a viver com meu filho. Então eu gostava de comer as coisas. Cada vez que eu ia colocar uma coisa na boca, eu lembrava assim: será que ele tem isso, se ele está comendo isso? Então eu vou guardar para ele. Então quando meu filho nasceu, teve uma revolução na minha vida. Amém.
Amém? Já houve algum momento que você não acreditou em Deus? E olha que ela falou um momento, houve vários, tá? Houve vários. Eu vou dizer assim, não é porque geralmente quando acontecem, tem um monte de motivos, né? Mas tem quando acontece falecimento. Você entende que aquele pode falecer, aquele, mas quando é perto da sua família, você fica se fazendo algumas questões. Não é o momento de não acreditar em Deus, mas questionar bastante, questionar e fazer um monte de perguntas. E tem momentos também que você vê, às vezes, dentro do seu próprio vínculo de família, ou do seu próprio vínculo de igreja, você vê pessoas, Dani, ali, agindo mal, com pensamentos ruins, coração malvado, e você vê essas pessoas se dando bem. E você começa a fazer um monte de perguntas: o que é isso, Deus? Você sabe que ele está trapaceando, você sabe como que ele pode e ainda se dá bem. Então são momentos que a gente se questiona muito com Deus, tá bom? Beleza? Agora eu vou pedir para que você se sente aí. E eu vou me sentar. Pode sentar aqui? Bem. Pode ser, né? Pode ser. Dudu, controla aí, por gentileza. Valeu. E eu vou pedir para que o Diego venha aqui à frente. Vem aqui, Diego. Ele me chama de Tato e me dá benção. Hoje ele não me deu benção. Benção, Tato. Deus abençoe, filho. Gente, aqui a gente está já higienizado, tá tudo tranquilo, por isso que eu cumprimentei ele. Gente, é assim, queria agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando aí pela internet. Vejo que tem bastante gente acompanhando. Vamos lançar o desafio aqui? Vamos lançar o desafio? Então é o seguinte, você que está aí na sua casa, agora, vamos dar uns 2 minutos? 2 minutos? Muito, você vai. 2 minutos é muito, né? Mas vamos dar uns 2 minutos. Você agora tem 2 minutos para pegar ali, ó. No vídeo está escrito ali compartilhar vídeo. Compartilhe no seu Facebook ou mande para algum colega seu que você está falando assim, não, você precisa receber uma mensagem. Para essa pessoa agora você pega e mande para ela agora nesse momento. Compartilha, copia o link e mande para uma pessoa. Vai ganhar um beijo meu, ó. Um beijo do Tata. Vai ganhar um beijo do Tata de presente. E nesse momento agora a gente vai cantar mais uma. Manda ver. Mais uma. Eu tenho que ficar aqui, Diego? Pode ficar aqui. A gente vai cantar mais uma música. Tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Eu estou aqui, Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti,
eu te encontro no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Amém. 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 Agora, Tata, o extraordinário é todo seu. É isso aí, vamos lá, em nome de Jesus. Eu, Dani, eu vou seguir teu conselho. Eu posso não usar o microfone? Sim? Pode. Então, por gentileza, Léo. Sinta-se à vontade. Por gentileza. Obrigado. E aí, Diego, não tá bom aqui? Pode ter que ir lá pra cima? Tá bom aqui? Eu vou usar isso aqui de púlpito. Pode, Diego? Pode ser? Extraordinário. É a segunda vez que eu venho aqui. Deus seja louvado. Atenção, compartilha esse Facebook aí, tá? Ministério Jovem do Sítio. Tá? Eu conheço como Extraordinário. Uma vez eu vim aqui falar sobre Extraordinário naquela garagem ali, né? Extraordinário. Você lembra quando eu vim aqui, Diego? Lembra que eu falei de José, do celular? Lembra? Disso você lembra, né, Diego? Dos outros personagens você não lembra. Muito bem. Ok, Deus seja louvado pela sua presença. Eu quero convidar você aí. Eu gosto muito de falar para jovem. Nossa, adoro esse departamento, desbravador, jovem, até de aventureiro, de vez em quando eu me arrisco, tá? Mas eu gosto muito, muito. Tanto que a gente trabalha numa escola, né, Diego? E nosso público aí nós somos os pastores daqueles meninos todo santo dia, quase todo dia santo, né? É ou não é? Então tá bom. Feche seus olhos e vamos orar. Grandioso Deus e bondoso Pai, em nome do Senhor Jesus, nos encontramos diante da Tua augusta presença agora e pedimos que o Senhor venha explanar em nosso coração a mensagem desta noite, início de sábado, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas vezes você vê aquela sua prima, né? Lembra aquela sua prima que quando nós podíamos ir para o litoral? Alguém lembra da praia, gente? Alguém lembra do litoral? Pois é. Então, de vez em quando a gente ia para o litoral quando podia, né? E daí vem aquela sua prima, geralmente está descascando, e ela fala, nossa, como eu estou descascando. A primeira coisa que ela fala, claro, você é uma cobra, né? Fala assim. Mas eu quero contar uma coisa para você, vou falar do fundo do coração. Tá bom, as cobras trocam de pele. É assim que nós usamos o termo das cobras para relacionar a troca de pele. Mas eu vou contar um segredo para você que talvez você não saiba disso, hein? Você sabia que nós trocamos de pele todo mês? Todo mês eu e você trocamos de pele? Eu vou fazer uma brincadeira com você, vou fazer já que temos um professor de matemática ali, nós vamos fazer um exercício aqui. Todo mês, são 12 meses no ano, são 12 meses no ano. E você troca de pele todo mês. Eu vou arriscar aqui. Uma criança que tem 12 anos, ela 12 vezes 12 vai dar 144 vezes. A criança que tem 12 anos e troca de pele todo mês, 12 vezes 12, já trocou de pele 144 vezes. Você quer saber quantas vezes já trocou de pele? Pega a sua idade e faz vezes 12. Eu duvido que tenha alguma cobra que já trocou de pele 144 vezes. Não existe. Ela nem consegue sobreviver todo esse tempo. Certo? Então nós trocamos de pele. Por que o animal troca de pele? Os insetos trocam de pele. A cobrinha trocou de pele. Sabe por que ela troca de pele? Porque ela precisa ser uma nova criatura. Ela precisa ser uma nova cobra, porque aquela pele não permite o crescimento dela, né? Então ela tem que se romper, tem que se rasgar para ela tomar a liberdade, ser uma nova criatura. Você sabe que, eu vou falar uma coisa aqui para você, sabe como que é o tema da mensagem dessa noite? Tenta entender aqui, é uma figura de linguagem lá do português, que eu acho que chama-se de alguma coisa ao contrário, antítese. É mais ou menos assim, o que eu mudo quando eu não mudo, entendeu? Se não entendeu, nem eu, vou falar de novo, tá? O que eu mudo quando eu não mudo, certo? E para isso,
Então, hoje nós vamos, eu não sei se você gosta de Bíblia ou não, mas eu gosto muito de Bíblia. E se você não gosta de Bíblia, você vai passar mal, tá bom? Então, pega aí no livro 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, muito conhecido, e ele diz assim, eu vou ler de uma maneira muito rápida, tá, gente? Por causa do nosso tempo aqui, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, porque as coisas já passaram, e eles que fizeram tudo novo. Gente, a Bíblia não está dizendo que quem está em Cristo faz coisas boas. A Bíblia está dizendo que quem está em Cristo é uma nova criatura, porque fazer coisas boas não significa estar em Cristo. Você conhece um monte de gente que faz um monte de coisa boa aí, porém não está em Cristo. Certo? Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Sabe que falar de mudança é uma coisa muito polêmica, principalmente para a pessoa que nem eu, assim, né? Que todo dia precisa de uma constante mudança. Todo dia, eu e você precisamos mudar. Graças a Deus que eu já mudei um pouquinho daquilo que eu era e preciso de muito mais mudanças ainda. Quem convive comigo sabe o que eu estou falando. Nossa, o Fernando é insuportável, mas você não imagina como eu era antes de conhecer Jesus. Tá? Insuportável ao quadrado. Então eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia está dizendo que quem está em Cristo não é que faz coisas boas. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Por que eu estou falando da mudança aqui? Porque nós entendemos que a mensagem é assim: o que eu mudo quando eu não mudo? Né? O que eu mudo quando eu não mudo? Quando Jesus fala de uma mudança, ele fala de uma mudança por completa no coração. E ele não está dizendo no meu coração anatômico. Não é este órgão aqui. Não é este órgão. Eu vou tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Eu não posso levar isso para literal, porque ninguém sobrevive com coração de pedra. Tá? O meu coração é de carne, sendo corrupto ou não, ele é de carne. Então quando Jesus fala que quer mudar o meu coração, ele está dizendo em relação aos meus pensamentos. Minha mente e coração estão vinculados, estão ligados. E quando ele fala assim uma mudança, ele está dizendo mudança de coração. Existem pessoas que fazem ao contrário. Eu imagino assim, que toda mudança ela deve começar de dentro para fora. Mas você conhece pessoas que falam assim: eu quero mudar de fora para dentro? Não tem como. Eu vou te dar um exemplo. Ó, se eu conseguir isso, se Deus me dar isso, então eu vou mudar. Não. Se Deus pode te dar isso, aquilo, se você não colocar, deixar que o Espírito Santo mude seu coração, não vai haver mudança. Não existe mudança de fora para dentro. Só existe mudança de dentro para fora. Você vai mudar recebendo ou não. A mudança é o Espírito da verdade. Agora veja só, analise comigo aqui. Existem mudanças na nossa vida e você vai ver que o Espírito consegue mudar a sua vida, mas muitas pessoas não vão conseguir observar. Você quer um exemplo bíblico disso? Abra a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Atos dos Apóstolos está dizendo ali do julgamento de Estevão, né? Estevão foi o primeiro mártir depois de Jesus, viu, gente? Ele foi um extraordinário da vez passada, sabe, Tio? Porque ele não tinha nenhuma referência para dizer assim: olha, esse morreu por Jesus. Ele não tinha referência, ele foi o primeiro mártir, tá? Ele não sabia nada, ele começou a dar um estudo bíblico para quem? Para os sacerdotes. Você concorda comigo que no capítulo 7, versículo 1, está dizendo assim, que era, então ele perguntou o sumo sacerdote, começou a interrogar ele. Olha, são as primeiras pessoas, sumos sacerdotes, são as primeiras pessoas que deviam apontar uma mudança aí. Mas foram as pessoas que condenaram alguém que estava mudado por Jesus e eles conseguiram matar esta pessoa. Sabe o que a Bíblia está me dizendo com isso? A Bíblia está me dizendo que mesmo que eu mude, existem pessoas que não vai conseguir observar isso, principalmente aqueles que estão vinculados à fé. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Olha o que Estevão disse antes de morrer. Homens de dura cerviz, coração duro, homem de cabeça dura. Falou assim para quem? Estevão estava falando para os religiosos daquele tempo, olha só. Incircuncisos de coração e de ouvido, vocês sempre estão resistindo ao Espírito Santo. Assim como fizeram os seus pais, vocês estão fazendo também. Não gostaram da observação. No versículo 54 diz assim: e ouvindo eles isto, ficaram enfurecidos de coração e rilhavam os dentes contra ele, levando ele para fora da cidade. No versículo 58, o apedrejaram. Você viu que tinha alguém que estava mudado pelo Espírito Santo, mas existem pessoas que não conseguiram observar. Você já mudou aí e às vezes o seu parente não consegue observar uma mudança na sua vida? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Mesmo assim, mude. Mas não mude para mostrar para as outras pessoas. Mude porque nós precisamos de uma mudança.
Porque quem está em Cristo não é que faz coisas boas, é uma nova criatura. Certo? Agora, o que eu mudo quando eu não mudo? Primeira lição, o que eu mudo quando eu não mudo? A minha Bíblia está dizendo assim: eu mudo de pregador, eu mudo de professor, eu mudo de médico, eu mudo de terapeuta, eu mudo de, aqui está dizendo de coach, né? Você quer ver? Abra sua Bíblia, vai comigo lá, vamos passar mal de tanta Bíblia aqui. 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e o versículo 4. O que eu mudo quando eu não mudo? Ali diz assim: pois haverá tempo que não vão suportar a sã doutrina. Ei, se liga aí. Olha ali, pelo contrário, vão cercar-se de outros mestres, segundo as suas próprias vontades, como sentindo coceiras no ouvido, e vão se recusar em dar ouvido à verdade, vão se entregar a fábulas, a lendas, a misticismo. Pergunta: o que é que eu mudo quando eu não deixo o Espírito Santo me mudar? Eu mudo de pastor. Eu mudo de padre, eu mudo de médico. Eu fui no médico, Fernando, e sabe o que o médico falou? Ele disse para mim, sarar, eu tenho que deixar o tabaco. Olha que tipo de médico, eu vou procurar outro para ver o que ele fala. Será que ele médico está com razão? Não, eu vou procurar um outro médico. Ele disse que eu tenho que parar de fumar, né? Eu vou procurar um outro médico. Olha, aquele orador, ele trouxe uma mensagem que eu não gostei. Então eu vou procurar um outro orador que me dê uma mensagem que eu goste. Então, o que eu mudo quando eu não mudo? Eu mudo de terapeuta. Eu mudo de orientador. A minha anotação aqui diz assim: estamos numa geração que não está acostumada a ouvir a verdade. Estamos numa geração que não está acostumado a ouvir assim diz o Senhor. Quer saber de uma coisa? Aquele orador disse que a Bíblia estava dizendo que existe um dia abençoado, separado e santificado. Eu vou buscar um outro orador que diz que pode ser qualquer dia. Aquele orador, ele diz que a Bíblia está dizendo que é 10%. Eu vou buscar um outro que pode ser 9,8%. Quando eu não mudo, o que é que eu mudo? Eu mudo de orientadores. Tanto o livro de Provérbios 24, Provérbios 15, Provérbios 13, ele vai falar sobre conselhos. E conselho é o que nós devemos receber. Uma geração que não aguenta ouvir não, que não aguenta ser confrontado. Mas eu não jogo numa geração assim. Existem muitas pessoas que veio de outras gerações que também não suportam ouvir a verdade, que não suportam ouvir o não. E daí vão buscar em outras pessoas aquilo que lhes convém ouvir. Vamos para o segundo tópico. O que eu mudo quando eu não mudo? O que eu mudo quando eu não permito que o Espírito Santo me mude? Eu mudo a Bíblia. Eu mudo a escatologia. Eu mudo a profecia. Sabe por quê? Vamos dar um exemplo aqui. Olha lá, em Gálatas 5,19 diz os frutos da carne. E eu contei no mínimo uns 15 frutos da carne. Tá? Paixões, e enganos, mentira, e um monte de coisa. Tá? Mas agora eu quero ler a segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, no capítulo 3, aqui, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, diz assim, no versículo 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias vão existir pessoas escarnecedores, com os seus escárnios andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, aonde está a promessa que Jesus vai voltar? Porque desde quando os meus antepassados morreram, todas as coisas permanecem como elas estão. Então, sabe o que acontece? Olha, a Bíblia está dizendo que vai existir uma geração que vai zombar da palavra de Deus. O que é que eu mudo quando eu não mudo? Eu mudo a Bíblia. A Bíblia diz que quem é zombador da palavra de Deus tem o seu final. E eu sei qual é o final. A Bíblia diz assim, no céu não entrarão os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os ideologia de gênero, e não vai entrar isso, e não vai entrar aquilo. Mas não fui eu quem falei isso. É a Bíblia que diz, a santa palavra de Deus, João 17, santifica-nos na verdade, a tua palavra é verdade. Mas quando eu não quero ser transformado pelo Espírito Santo, quando eu não mudo, sabe o que eu mudo? Eu mudo o final da história da Bíblia. Sabe, eu imagino um Jesus Hello Kids. Você conhece o Jesus Hello Kids? Um Jesus com perfume, um Jesus com uma performance. Aquele Jesus que falou assim, na Bíblia disse assim, todo pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Sabe quando eu não quero mudar? Eu imagino um Jesus assim, quando esse Jesus voltar, ele vai falar assim, e aí gente, beleza?
Você sabe aquele lance do Espírito Santo que eu falei? Que não vai ser perdoado? Brincadeirinha! Deus é amor, misericórdia geral. Vamos todo mundo para o céu. Quando eu não aceito a palavra de Deus, eu mudo o final da história. Porque eu sei que eu vou me dar mal lá no final. Já está registrado aqui na palavra de Deus. Qual vai ser a minha parte? O céu ou o lago de fogo? Já está aqui. Mas quando eu não permito ser mudado, eu mudo o final da história. Porque eu não quero me dar mal. Então eu declaro, não se preocupe com isso. Deus é amor. Ele ama. Deus é amor. Só que eu não posso me esquecer que de Gênesis e Apocalipse, Ele também é juiz. Ele é o advogado do amor. Se eu tenho esse Jesus como meu advogado, não existe condenação para mim. Ele é meu advogado, mas ele também é o leão da tribo de Judá. Ele não é só cordeiro mansinho, ele é o leão, e leão é predador. E o juiz, bate o martelo e diz assim, está condenado. Se eu não mudo, eu mudo o final da Bíblia, porque eu sei que eu vou acabar me dando mal. Tá? Se eu preciso deixar o Espírito Santo mudar a minha vida. Então está aqui a segunda parte aqui, né? Que eu gosto de mudar. Quando você aceita a Bíblia do jeito que ela é, você não precisa ter medo do final. Sabe por quê? Porque você sabe que o Deus é amor, e de fato é. Mas você, muito inteligente, também sabe que esse Deus é juiz. E não vai ter medo do julgamento. Sabe por que não vai ter medo? Porque você sabe que você já está marcado pelo sangue do Cordeiro e a sua vida é no céu junto com Ele, porque você está marcado, mesmo com o julgamento que está acontecendo neste momento no santuário. Lá no céu não tem pandemia, lá não tem nada parado, lá o Jesus continua trabalhando ainda. E sabe o que Ele está fazendo agora? Ele está abrindo os livros, passando os livros e colocando o meu nome, registrando lá o julgamento que está fazendo, certo? Então, atenção, quando eu não quero mudar, eu tento mudar o final da vida, porque eu sei que eu vou acabar me dando mal, certo? Eu vou para a terceira aqui. Quando eu não quero mudar, sabe o que eu mudo? Eu mudo de geografia, eu me isolo. Bloco regional. Você quer ver? Acompanhe o que a sua Bíblia diz em Mateus. Mateus capítulo 14. Aqui conta a história de João Batista, tá? Mateus capítulo 14. Só para a gente ler aqui, né? Mateus capítulo 14, no versículo 3 e 4. Deixa eu ler uma história aqui. Aqui diz assim, a minha Bíblia diz assim, 14, 3 e 4. Porque Herodes, havendo prendido e o atado João, colocou ele na cadeia, na prisão, por causa da Herodia, mulher do seu irmão Filipe. E pois João dizia para ele, o que você está fazendo é errado. Olha aí, o que eu mudo quando eu não mudo? Sabe o que eu mudo? Quando eu não deixo o Espírito Santo mudar a minha vida, eu me isolo das pessoas que me confrontam com a verdade. Você conhece as pessoas que te confrontam com a verdade? Eu vou dar um exemplo aqui para você. Eu tenho uns parentes e eles falam assim, você precisa mudar. A minha mãe, você precisa mudar. Alguém aqui tem um parente do Eu sei que você tem um parente do aí na tua casa, tá? Você precisa mudar. Mas não fica bravo quando ele fala isso para você, não. Não fica bravo. Agradeça a Deus. Porque como é bom ter alguém para dar um conselho, do que não ter ninguém para dar conselho. Eu já falei para você no comecinho, Provérbios 24, Provérbios 15, Provérbios 13, diz assim, aonde existe conselho, existe sabedoria na multidão de conselheiros. Aonde não existe conselho, existe fracasso nos projetos. Quem aceita conselho tem sucesso na vida. Então, se você tem uma pessoa que diz para você que você tem que mudar, que não se isole dela. Não faça que nem o Herodes aqui. O João estava falando uma verdade. Herodes, segundo a lei de Deus, você não pode fazer uma coisa dessa. Mas é muito mais fácil fazer o quê? Prender ele. É muito mais fácil isolar ele de uma barreira geográfica. Agora ele está na cadeia, ele não pode sair e eu fico aqui numa boa com todas as minhas atitudes. Sabe por quê? Porque quando eu não mudo, eu mudo alguma coisa na minha vida. Parece até uma antítese. Não devemos nos isolar, porque quando somos confrontados com a verdade. Deixa eu contar uma coisa para você. Tenta aceitar essa palavra da Bíblia aqui, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Toda a Bíblia não é parte dela. Toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus, sabe para fazer o quê? Para me corrigir, para me repreender quando eu preciso. Tem gente que não aceita a repreensão da Bíblia. Quando a Bíblia repreende, vai achar outro pregador. Para me repreender e para me guiar na verdade. Eu não li nenhuma passagem da Bíblia que está escrito que toda a Bíblia foi escrita para passar a mão na minha cabeça. Quer que passe a mão na sua cabeça? Chame sua mãe. Sua mãe passa a mão na sua cabeça. A mãe da gente faz assim com a gente, quando fazemos alguma coisa, a mãe está sempre ali para nos proteger, mesmo estando errado. Mas a Bíblia não foi feita para isso. A Bíblia foi feita para dizer para mim, que eu estou errado. Quando eu não quero mudar, eu tento mudar essas coisas na minha vida. Eu tento me isolar, eu tento sair do grupo.
quando eu não quero mudar. Por isso que dá uma antítese. O que eu mudo quando eu não mudo? Certo? Eu vou para a quarta, eu vou mudar de cidade. Vamos mudar de cidade. Aqui está dizendo mudar de cidade, né? Eu não gosto mais do Alto Boqueirão. Eu vou lá para São José, Diego. Eu vou mudar para São José. Ó, você vai entender uma coisa. Não adianta você ir para outro local regional, outra localidade, se você não mudou aqui por dentro. Você vai fazer o que lá no São José? Contaminar a cidade? É isso que vai fazer? Você precisa mudar aqui por dentro, porque você vai descobrir uma coisa. Espero que não descubra tarde. Eu vou descobrir uma coisa, que a minha vida não mudada é que nem uma sombra. Ela me acompanha para qualquer lugar. Se eu sou negativo neste ambiente e torno esse ambiente um inferno, eu posso me mudar para onde for. Lá para os Estados Unidos, que I speak English. Grandes coisas você speak English e continuar explicando ou falando um monte de coisa que Jesus não autorizou para falar. Não faz diferença, porque você vai aprender que a mudança tem que ser feita de dentro para fora e não de fora para dentro. Se não acontece uma mudança aqui dentro, não interessa a localidade que você esteja, você vai complicar aquela localidade. Precisa mudar aqui dentro. Tá? Vou para o quarto item aqui, tá? O que eu mudo quando eu não mudo? A minha Bíblia diz assim, eu vou ler aqui, Marcos capítulo 10, versículo do 7, bem rápido aqui, tá, gente? Marcos capítulo 10, versículo 7 diz assim, desse jeito, ó, porque deixará o homem, o pai, seu pai e sua mãe, e vai se unir uma mulher, numa só carne. Em versículo 9, já para resumão, tá? Diz assim, portanto, o que Deus ajuntou, o homem não separa. Então, sabe o que eu mudo quando eu não mudo? Eu mudo de companheiro. Agora eu estou falando para o público casado, tá bom? Eu mudo de companheiro. Sabe por quê? Porque eu penso assim, o que importa é a minha felicidade. Ei, escuta só, existe uma coisa muito mais importante do que a minha felicidade egoísta. Sabe o que é muito mais importante do que a minha felicidade em um casamento? É Deus. Deus é muito mais importante do que a minha felicidade. Ó, eu vou dizer uma coisa. Quando o casamento, eu não sei como explicar, mas o casamento é mais ou menos assim, ó. É uma tragédia contra a sociedade. Brincadeira. Entenda o que eu vou falar. Por quê? Porque você deixa de ser você. Deixa de ser você. E vai se unir com uma outra pessoa diferente de você, que foi criado diferente de você, que você na tua casa mandava, fazia isso, mas lá na casa dela ela mandava, ela fazia aquilo, e agora juntou os dois mandão, e aí para um para. E agora? Certo? Mas sabe o que eu mudo quando eu não mudo? Quer saber de uma coisa? O que importa é a minha felicidade. Eu não vou dar o braço a torcer, você não dá o teu braço a torcer, então eu fico com a minha razão aqui nesses quintos, e você fica com a sua razão naqueles outros quintos. E tá tudo certo, e assim muda. Mas nenhum carro, quando acaba a gasolina, ninguém joga fora. Põe gasolina. Se o casamento está acabando a gasolina, não joga ele fora. Não vai falar assim, não separe o homem aquilo que Deus uniu. Agora você vai entender o quebra-cabeça se encaixando. Você viu como é bom conhecer a pessoa antes? Você conseguiu entender? Que esse lance de ficar é antibíblico, porque acontece isso aí mesmo. Você precisa conhecer o seu companheiro, porque você vai passar uma vida com ele, e a hora que você passar uma vida com ele, que não separe o homem aquilo que Deus uniu. Você consegue entender? Olha só, não existe esse negócio de minha felicidade. Sabe um grande reformador que nós acreditamos muito, chamado Martinho Lutero? Você deve conhecer ele, que ele escreveu o hino 33 do nosso cenário Castelo Forte. O grande reformador, aquele homem que colocou aquelas teses lá na porta da igreja. Sabe o que Martinho Lutero falou? Ele disse assim, eu aprendi mais de Deus com 1 ano de casado do que 10 anos no monastério lendo a Bíblia. Depois do Espírito Santo, o casamento é uma das maneiras de fazer você entender e mudar a sua vida. O casamento é uma das maneiras. Aqui diz assim, por que muitas pessoas, tem diversos casais que têm vários motivos para se separar, vários. Por exemplo, a minha esposa, ela teve muitos motivos para se separar de mim, saía do bueiro os motivos, mas ela não separou. Da mesma maneira que eu também tive muitos motivos para se separar dela, mas nós não separamos. Eu vou te contar por que nós não nos separamos, sabe por quê? Porque eu não fiz um juramento diante da Iemanjá. Eu não fiz um juramento diante de imagem, eu não fiz um juramento diante de papo nem de pastor, eu fiz um juramento diante do Deus do exército, o Deus da verdade, certo? Minha esposa está assistindo agora, um abraço para você, querida. Diego, hoje a minha esposa fez um fundi de pobre, o pobre é muito feliz. Já viu fundi de pobre, Diego? Eu olhei assim, quanto que está um fundi para comprar? R$70 na van. E daí tem uns espetos de ferro, né? Sabe o que nós fizemos? Quanto que está uma xícara de sopa? Mais barato, deve ser um 5 na casa china. É ou não é? Você compra a xícara de sopa, derrete o chocolate, pega aqueles espetos espetinho mesmo, e espeta as frutas ali. Não passamos fome, filho.
Querida, foi muito bom, parabéns pelo seu fundi que você fez, muito docinho, bom para curar o nosso diabetes, tá bom? Um abraço aí para você. Agora aqui, vamos para a próxima aqui, mudança. O que eu mudo quando eu não mudo? Estamos chegando no final. Sabe o que eu mudo quando eu não mudo? Hebreus capítulo 10, versículo 25. Eu mudo de igreja. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Aqui diz assim: não deixemos de nos reunir como é de costume. Eu estou sentindo saudade da reunião dos irmãos na minha igreja, sabia? Agora estamos num momento de pandemia, precisamos nos cuidar, precisamos nos resguardar, né? Porque esse vírus ele existe, é invisível, está suspenso no ar, e as pessoas próximas a nós estão caindo, né? Então nós precisamos nos cuidar. Mas eu sinto falta do momento da reunião entre irmãos. E ele está dizendo assim: não deixemos de convidar como é de costume de alguns, antes façamos a advertência, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, sabe o que eu mudo? Existem pessoas que culpam as suas igrejas pelas suas próprias friezas espirituais. Talvez você já tenha escutado: ah, eu não vou mais naquela igreja, eu tenho que mudar daquela igreja porque o louvor é muito fraco. Eu não vou mais naquela igreja, eu tenho que mudar daquela igreja porque as mensagens são muito fracas. Eu não quero mais ir naquela igreja porque o líder religioso não me visita. Você já pensou em um dia você ir visitar alguém? O louvor está fraco? Você já pensou em pedir para o líder do louvor da sua igreja que você quer fazer parte do louvor porque você é uma pessoa que vai fazer o louvor ficar forte? A mensagem está fraca? Você já pediu para o seu ancião, para o seu pastor: pastor, deixa eu levar uma mensagem para a igreja porque de vocês é muito fraco, eu preciso levar uma mensagem forte. Já pensou em falar isso? Sabe como as pessoas, elas não conseguem enxergar por detrás daquela mensagem? Elas não conseguem, ninguém consegue entrar numa igreja e falar assim: olha, a minha igreja, ela tem um monte de defeito, mas olha o que acontece na minha igreja. O irmão, ele está casado com a mesma mulher, já vai fazer 50 anos com a mesma mulher. E os filhos deles que cresceram na igreja, eles são umas bênçãos para a igreja. Ninguém consegue observar isso mais. O que consegue observar é a pessoa falando assim: ó, vou embora da igreja, não quero mais essa igreja. Por quê? Pintar de azul, não gosto. O que eu mudo quando eu não mudo? Eu mudo de igreja, tá? E daí, sabe o que vai acontecer? Aí eu vou lá para outra igreja, presta bem atenção. Aí quando chegar naquela outra igreja, sabe o que eu vou falar? Aqui eu era ativo, lá eu sou inativo, eu fico sentado no banco. Mas sabe o que eu vou falar? A frase que mais você escutou por aí? Ei, vamos fazer assim, porque lá na minha antiga igreja, eles faziam... Ei, lá na minha antiga igreja, ei, se na tua antiga igreja faziam assim e assado, por que saiu? O que eu mudo quando eu não mudo? Eu mudo de orador, eu mudo de companheiro, eu mudo de localidade geográfica, eu mudo de igreja. E eu vou terminar aqui dizendo para você que tudo o que te irrita numa igreja é aquilo que Deus quer mudar em você, tá? Tudo que te irrita numa igreja, a imperfeição da igreja, ela aponta para um ser perfeito. Esse ser perfeito, ele está aqui, ele está aí com você. Eu tenho uma mensagem aqui: o que eu mudo quando eu não quero mudar? Eu mudo de culpado. Não dá tempo da gente ler, tá? Mas está no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 9, você lê na sua casa até o 12. Deus chegou assim: Adão, onde é que você está? Estou escondido, Senhor. Ouvi tua voz, fiquei com medo e me escondi, porque eu estava nu, eu estava pelado. Tá? Aí Deus pegou e falou assim: ah, Adão, quem falou para você que estava nu? A mulher que você me deu. Quando eu não quero mudar, eu mudo de culpado. Você sabe o que seria a dignidade de Adão? Eu vou falar o que seria a dignidade de Adão. Ele falou assim: Senhor, eu não quero que o Senhor vá questionar Eva. Eu não quero. Eu quero que o Senhor me questione. Sabe por quê? Porque quando o Senhor me criou, e me criou por primeiro, o Senhor falou assim: ó, este jardim é teu. Você está aqui para administrar e ser o gerente desse jardim. Tudo o que acontecer de errado nesse jardim, você é o gerente. Você vai responder por isso. O que aconteceu? Então, Senhor, eu não quero que você questione a Eva, porque eu sou o gerente do jardim. Pode me questionar. Sabe, eu errei. Eu comi aquele fruto junto com ela. O que é que eu tenho que fazer para o Senhor me perdoar? Eu tenho que pagar 12 potes de chinelos? Eu tenho que trabalhar 3.000 anos? O que eu tenho que fazer? Pagar fricção? O que eu tenho que fazer? Mas eu não quero que o Senhor vá brigar com Eva, porque o gerente que era eu. Então eu sou responsável pelo que aconteceu aqui. Simples, simples. O que eu mudo quando eu não mudo? Eu mudo de culpado. Eu tento projetar a minha culpa sobre alguém.
Ah, mas a minha frieza espiritual é assim por causa. Ah, mas é por causa. Mas ele não vem me visitar. Mas... Isso não é obra de Deus. Isso é obra satânica. Projetar a culpa no outro é obra satânica. Suas justificativas servem para você. Ah, mas eu cheguei atrasado aqui. Sabe por que eu cheguei atrasado? Eu cheguei atrasado porque eu não achava aquele casaco para vir. Autossabotagem. Os coaches dizem assim: sua justificativa não serve para ninguém a não ser para você. Certo? Saia mais cedo de casa. Se organize. Organize seu guarda-roupa. Certo? E o que eu mudo quando eu não mudo? Eu mudo de Deus. Quando eu não permito que o Espírito Santo me mude, eu mudo de Deus. Acompanhe na sua Bíblia, Marcos capítulo 10, versículo 17, conta a história de um jovem rico. Gente, cara fantástico, era jovem e era rico. Olha só, que doideira, é muito top. Ser jovem e ainda ser rico. Mas olha só o que aconteceu, esse menino, a Bíblia diz que ele correu até Jesus. Você já correu com Jesus? Mas aquele menino correu até Jesus, jovem e rico. Que uma bênção maior que isso. E ele foi, e quando ele chegou para Jesus, ele falou assim: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus já tirou um raio-x dele na hora. É ou não? Aí Jesus disse assim para ele: só te falta uma coisa. Rapaz, esse rapaz estava muito bem. Você acha que Jesus vai olhar para a minha vida e falar assim: Fernando, só te falta uma coisa? É bem capaz que na minha vida só vai me faltar uma coisa para herdar o reino de Deus. Jesus ia começar a relatar: Fernando, te falta isso, te falta aquilo, te falta... Calma, Senhor, já deu 7 livros, mas eu ainda não acabei. Falta mais isso. Você acha, Diego, que Jesus ia chegar para você e falar: Diego, só te falta uma coisa? Mas para aquele jovem ele falou assim: só te falta uma coisa. Ele falou assim: você guarda a lei de Deus? Aí aquele jovem disse assim: eu nasci na igreja e adventista. Eu nasci lá. Os meus pais me testemunhavam para mim desde quando eu era pequeno. Eu sei desses mandamentos aí. Então está em Êxodo capítulo 20, repete em Deuteronômio ainda capítulo 5. Eu sei de... Fala para mim. Eu falo todos eles para você, sem errar, e falo com uma vírgula ainda. Aí Jesus olha para ele e fala: só te falta uma coisa. Vende o que você tem e compartilha ou distribui para quem não tem. Você tem bastante coisa, então você pode ajudar também quem não tem. Sabe o que aquele menino fez? Ele mudou de Deus. E ele virou as costas para aquele Deus que estava falando com ele. E ele mudou de Deus. E Jesus diz assim: você não pode servir a 2 deuses, a 2 senhores, ou a Deus ou ao dinheiro, ao mamon, à riqueza. E aquele menino escolheu servir a um outro Deus, a riqueza, porque era dono de muitas coisas e propriedades. Os discípulos ficaram de queixo caído, e Jesus também ficou indignado. E Jesus, o grande professor, olha para a sua classe de aula, para os discípulos, se vira e diz assim para eles: entenderam? Porque um rico é difícil entrar no reino de Deus, e é mais fácil passar o camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que eu mudo quando eu não mudo? Eu mudo de Deus. Eu mudo de Deus. Precisamos terminar, né, Diego? Eu vou deixar com você um verso bíblico aqui. E eu espero que o Espírito Santo mude a minha vida. Mude a sua vida. Não para mostrar para as pessoas que mudou, porque nós precisamos mudar mesmo. Porque se a gente não mudar, a gente vai mudar tudo, menos mudar aquilo que Deus pediu para mudar. Eu vou terminar. João 666. João capítulo 6, versículo 66. Na minha Bíblia, como verso final, João capítulo 6, versículo 66, diz assim: olha lá. Espero que essa não seja a tua atitude. Espero que essa não seja a sua reação. E não seja a minha atitude e nem a minha reação. Ela diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos abandonaram Jesus e não andavam mais com ele. Sabe por que os discípulos? Ele não está falando de pessoas que passavam na rua e viam Jesus, pessoas que se alimentaram dos pães que Jesus multiplicou. Ele estava dizendo da classe de Jesus, dos alunos de Jesus, os discípulos. Muitos dos seus discípulos abandonaram e deixaram de seguir ele, ouvindo essas coisas. Que coisa! No versículo 54 diz assim, 56: quem comer a minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu permaneço. Jesus falou isso para ele.
comer da minha carne e beber do meu sangue vai permanecer comigo. Os discípulos ali no versículo 60 diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido essas palavras, falaram assim: nossa, que palavra pesada, duro é esse discurso, ninguém pode ouvir. E no versículo que acabamos de ler agora, 66, e muitos ouviram aquilo e deixaram de seguir a Jesus, porque eles preferiram mudar de mestre do que deixar o Espírito Santo mudar a vida deles. Olha, que nesta noite você aceite ser mudado pelo Espírito Santo. Se no seu casamento não está dando certo, deixe o Espírito Santo entrar na sua vida e Ele vai mudar o seu casamento. Deixe Ele entrar na sua vida e você vai aceitar a palavra de Deus. Deixe Ele entrar na sua vida e você vai aceitar a Deus como o verdadeiro Deus. Que Deus te abençoe e te abençoe ricamente neste sábado abençoado, separado e santificado. Podemos orar? Tem louvor? Então eu vou chamar agora o grupo abençoado, um grupo do louvor, e vai nos representar diante de Deus agora com oração cantada. Seja o centro, seja cuidado dos nós. Seja o centro, seja cuidado dos nós.
nós, venha a nossa glória, Deus. Seja o centro, seja cura todos nós. Seja o centro, seja cura todos nós. Reine em nós, venha a nós seu reino. Reine em nós, venha a nossa glória, ó Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Fica aqui no grupo do louvor. Que Deus abençoe o ministério de vocês, tá bom? Abençoe essa banda maravilhosa, banda do Senhor, do grupo de Asaf. Diego, os caras do louvor da Bíblia, né? Deus seja louvado. Vamos orar. Que a graça do bom Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês aí nessa noite. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E que os anjos do Senhor guardem a sua entrada e a sua saída desde agora para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aí, valeu, gente. Pode cutucar o nariz agora. Muito bom, gente, muito bom.